profecia da visitação do Senhor, voltando ao monte de Hashem. Povo abençoado, eu dou as boas-vindas a vocês a esta sessão muito poderosa desta noite. Nós estamos vindo até vocês ao vivo de Jerusalém. Aqui é direto de Jerusalém, a capital eterna e indivisível de Israel. Esta é a cidade do Senhor, a capital eterna do Senhor Todo-Poderoso. Esta cidade muito contestada é a eterna, indivisível capital do Senhor Todo-Poderoso. Agora, a razão pela qual eu estou vindo até vocês, povo abençoado de Jerusalém, por volta das 5h30 da tarde no Templo de Jerusalém, é porque o Senhor Todo-Poderoso, Hashem, Ele mesmo, falou comigo de uma forma muito tremenda. Estas são duas conversas que eu quero compartilhar com vocês, povo abençoado globalmente, até os confins da terra. A primeira conversa aconteceu antes de ontem, o dia quando nós celebramos o Dia Mundial de Sião. Na noite anterior a esta, Hashem, Ele mesmo, veio a mim em um sonho e falou comigo a partir daqui, de dentro de Jerusalém, a cidade de Deus. E naquela conversa, Ele me mostrou que eu estava andando nas cidades de Jerusalém e a minha presença nas ruas de Jerusalém abriu o céu e gotas de chuvas começaram a derramar em Jerusalém. Uma conversa muito tremenda, povo abençoado, que eu estou andando em Jerusalém, na cidade de Deus, a cidade de Hashem. E lá, enquanto eu ando, a minha presença abre o céu e estava chovendo lá, da forma como aconteceu em Lima, Peru, Ahmednagar, na Índia, da forma como aconteceu em São Félix, na Venezuela, Abidjan, na Costa do Marfim, Kakamega, Kisii, Eldamaravim, Lagos, Nigéria e mais os outros 18 lugares. Mas o fato de que acontece em Jerusalém é particularmente especial e muito significativo, que o Senhor Todo-Poderoso pode me mostrar que eu estou andando em um sonho, eu estou andando em Jerusalém, nas ruas de Jerusalém, a cidade capital do próprio Hashem. E que quando eu ando lá, minha mera presença lá abre o céu e gotas de chuva estão derramando em Jerusalém. Isso é uma coisa tremenda, povo abençoado. E a segunda conversa que eu quero compartilhar nesta noite é a conversa que aconteceu no dia anterior a este, antes de ontem, quando novamente o Senhor me mostra que eu estou andando nas ruas de Jerusalém. A cidade capital do Senhor, a cidade capital de Israel. E então, repentinamente, o céu abriu. E Hashem, Ele mesmo, veio do céu na nuvem da sua glória. A nuvem que moveu os filhos de Jacó de Goshen no Egito através do deserto e atravessou o Mar Vermelho e os trouxe para a terra prometida. E eu vi que quando ele veio na sua nuvem, a nuvem tocou no solo, ele tocou no solo e então ele ficou girando ao redor do solo como um vórtice e um redemoinho. E então ele fez como um funil, ele se levantou como um tornado. E então naquele sonho da nuvem ele falou comigo por voz daqui de Jerusalém.
Isto é particularmente muito significativo, que Hashem ele mesmo pode me trazer a Jerusalém e então falar comigo a respeito da sua intenção de voltar a Jerusalém. Isso é sério, povo abençoado. E é por isso que eu estou vindo até vocês dos 4 cantos da terra, os 4 confins da terra, para fazer com que vocês saibam que o Senhor falou destas 2 mega visitações neste tempo. O que é que o Senhor está dizendo em tudo isso? O que é que o Senhor Elohim, Jeová Bará, o que é que Ele está dizendo nesta conversa? Jeová Hashofet, Jeová Mikadishken, Jeová, que é o rei de Israel, o leão desta nação. O que é que ele está dizendo? Agora, para a igreja dos gentios, para a igreja gentílica de Cristo, as profecias que eu falei a respeito de Israel, você as vê na CNN. O peso das palavras da minha língua. Você pode ver que eu tenho usado as minhas palavras, as palavras do próprio Hashem, para colocar Israel nos noticiários globalmente. Cada canal, cada jornal, cada TV, cada rádio. Agora, Israel está no centro da conversa global. E vocês sabem que este não era o caso até que eu falei a profecia de Israel. Eu falei a profecia em 26 de julho do ano de 2020, lá atrás, quando eu disse que há um ataque massivo vindo a Israel e que haverá milhares de mísseis, eles são vermelhos, de cor vermelha como chamas, vindo do Hamas. E eu disse que depois disso eles vão atacar Israel. E a segunda parte desta profecia, se você ouvir, você ouve que há outros mísseis vindo do Irã. E vocês viram recentemente que esta profecia começou a se cumprir quando o Irã começou a lançar mísseis pela primeira vez diretamente sobre Israel. Então, o que é que o Senhor está dizendo para os 4 confins da terra e para todas as nações da terra, para as nações gentílicas e para o povo de Deus, a casa de Jacó? O que é que o Senhor está dizendo daqui de Jerusalém? Agora, para a igreja dos gentios, as nações gentílicas, a mensagem é absolutamente clara. Vocês sabem muito bem que Hashem, meu amigo, ele falou comigo a respeito da gloriosa vinda do Messias. E é por isso que nós estamos em todo o mundo. Nós estamos na América Latina, América Central, América do Norte, Austrália, Nova Zelândia, Ásia, África e as ilhas, anunciando a gloriosa vinda do Messias judeu, Hamashiach Hanagid, o rei. É por isso que nós estamos em todos os lugares anunciando que preparem-se, o Messias está vindo. Preparem-se, o Messias está vindo. E a instrução para se preparar para a vinda do Messias é absolutamente muito clara, que todos devem se arrepender, receber Cristo Jesus de Nazaré como Senhor e Salvador. A Bíblia diz muito claramente que todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13, ele diz o seguinte. Romanos, capítulo 10, se vocês abrirem comigo lá, no versículo 13, ele diz o seguinte. Aqueles que falam espanhol, livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13, por favor. O Senhor diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Então, nestas séries de conversas que o Senhor tem tido comigo em Jerusalém, na eterna e indivisível capital de Israel, isto é muito significativo, porque no passado o Senhor tem falado comigo, Hashem, Ele mesmo tem falado comigo nas nações gentílicas. Ele tem me visitado na densa nuvem da sua glória que moveu Israel do Egito para a terra prometida a partir das nações gentílicas. Ele tem fazendo as maravilhas de Israel, os milagres de Israel no mundo gentílico. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele fará isto para provocar ciúme em Israel. Para que Israel possa ter ciúmes e anelar por ele, ter um desejo santo por ele. Mas agora eu vim para dentro de Israel, a terra prometida, o epicentro deste ministério. E Hashem tem falado comigo dentro de Jerusalém. Isso é sério. É por isso que a mensagem para as nações gentílicas é muito clara. Vocês sabem muito bem que o livro de Oséias, capítulo 5, ele diz o seguinte. O profeta Oséias diz em Oséias, capítulo 5, versículos 14 e 15, ele diz o seguinte, ele diz, pois eu serei como um leão para Efraim, como um grande leão para Judá. E então ele diz, eu os despedaçarei e irei embora. Eu os carregarei sem que ninguém possa resgatá-los. Versículo 15 de Oséias capítulo 5, ele diz, então eu voltarei para o meu lugar, em outras traduções ele diz, eu voltarei ao pavilhão da minha glória, ao tabernáculo da minha tenda, até que eles se reconheçam culpados e cedo buscarão a minha face. E na sua angústia, eles me buscarão com sinceridade. Isso é sério, povo abençoado. Eu dei uma profecia. E naquela profecia eu disse que Israel será atacada. Eu falei com os embaixadores de Israel lá fora e eu disse, preparem o país, preparem Israel para a guerra. E porque eles não ouviram as palavras de Hashem, olha o que aconteceu. Terrível devastação. Mas vocês podem dizer que tudo isto é por um desígnio. Tudo isso é pelo desígnio de Deus, porque o Senhor está anelando para que Israel volte para Ele. Em Oséias capítulo 5, 14 e 15 ele diz, porque quando ele veio aqui, quando Hashem veio ao monte do templo, na nuvem da sua glória, então Israel o rejeitou. Eles começaram a adorar ídolos, começaram a se casar com as comunidades vizinhas, que eles eram proibidos. Eles eram proibidos de se casar com aqueles que eram das comunidades vizinhas, as nações gentílicas ao redor deles. Eles começaram a adorar os deuses das comunidades que eram vizinhas deles. Eles inflamaram Hashem ao ciúme, à ira. E vocês se lembram muito bem que ele trouxe os assírios para atacá-los e os levou para o cativeiro. E ele trouxe os babilônios para atacá-los e os levou para o cativeiro babilônico. Desde então, Hashem tem anelado por Israel, o seu próprio povo da aliança, o seu povo amado, para voltar para Ele.
Quando o Messias veio, eles rejeitaram o Messias. No livro de Daniel, capítulo 9, Daniel, capítulo 9, do 24 ao 27, ele diz o seguinte, para o mundo hispânico, Daniel, capítulo 9, versículos do 24 ao 27, por favor. O Senhor disse, ele disse, nesta conversa, os filhos de Jacó, os filhos de Judá, Judá está no cativeiro babilônico. E os 70 anos que Jeremias, o profeta do Senhor, o profeta de Hashem, havia decretado, já estavam chegando ao fim. 70 anos. E então, Daniel estava preocupado. Ele ficou pensando quando que o Senhor iria permitir aos filhos de Jacó voltarem para o monte do Senhor e reconstruírem a cidade. Tudo estava em ruínas. E os babilônios destruíram a cidade e a incendiaram. E o povo de Edom, os descendentes de Esaú, estavam celebrando. Queima, destrua até a fundação. Os filhos de Esaú estavam celebrando e se alegrando com os babilônios, enquanto os babilônios destruíram a cidade santa de Deus e levaram os israelitas, os filhos de Jacó, para o cativeiro babilônico. Então, os 70 anos que Hashem havia dito que seriam para o cativeiro estavam chegando ao fim. E foi aí quando Daniel começou a orar, perguntando para Hashem, quando liberarás o teu povo para ir ao monte do Senhor e reconstruir a cidade de Deus? Então, em Daniel capítulo 9, versículos do 24 ao 27, Hashem respondeu através do anjo Gabriel. E ele diz o seguinte, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua cidade santa. Isto é Jerusalém. Para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer a justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia, e para ungir o lugar santíssimo. Isso é sério, especialmente agora. Então, quando Daniel está perguntando para Hashem, quando o Senhor vai liberar Israel, a casa de Jacó, os filhos de Jacó, o teu povo da aliança, quando tu liberarás para voltar ao monte do Senhor, para reconstruir a casa do Senhor no monte do templo? Esta é a resposta que Hashem, o Deus de Israel, deu. Ele enviou Gabriel para dizer que o juízo que ele estabeleceu para Israel pela rebelião é 70 semanas por causa do Shabat, porque eles não deram à terra o seu repouso shabático. Então ele diz que nesta profecia o seguinte teria que ser alcançado, que ele acabaria com a transgressão para Israel e para a cidade santa. E ele diz para estabelecer a justiça, inclusive expiar as culpas, o pecado, significando o Messias vir e ir para a cruz no monte do Senhor. Versículo 25 ele diz: saiba e entenda isto, que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido, o Messias, o líder vem, haverá 7 semanas e 62 semanas, significando 69 semanas das 70 semanas. Falta uma semana. E ainda está faltando uma semana. Versículo 26, ele diz, depois das 62 semanas, significando 69, 7 semanas mais 2 semanas, depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele.
ele não levará nada, significando que quando o Messias morresse aqui, assim como ele morreu, ele não iria tomar o reino naquele tempo. Ele não teria nada. E então ele diz, o povo do governante que virá vão destruir a cidade e o santuário. E o fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações já foram decretadas. Versículo 27. Daniel capítulo 9. Então ele diz, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Isso é a última semana que falta. Das 70 semanas, depois de 69 semanas, ele diz, o Messias irá para a cruz. E se você seguir a data, desde que Neemias, o Senhor deu a carta, as duas cartas, os dois envelopes brancos, não um, dois, que Neemias recebeu. E o Senhor me fez andar toda aquela jornada através do Trans-Eufrates, e em cada lugar havia um portão por causa da escravidão. E eu tinha que mostrar as duas cartas para o portão ser aberto para eu poder passar. Eu até mesmo passei a noite em um lugar no andar de cima, até que eu cheguei em Jerusalém. E ele diz, do tempo quando o decreto foi feito para Jerusalém ser reconstruída, isso não foi Esdras, foi Neemias. De quando Neemias estava finalmente servindo ao rei, e a face dele estava muito triste, e o rei perguntou a ele, por que a sua face está triste? E ele disse, como eu posso estar feliz quando a cidade do meu Deus está em ruínas? Então o rei fez um decreto e deu a ele a autorização para voltar e reconstruir a cidade. A partir daquele tempo, quando você conta, você coloca os anos lunares, os anos bissextos, e os que não são bissextos, se você contar, você vai encontrar o dia exato quando o Messias passou pelo Monte das Oliveiras, ele chorou sobre Jerusalém, e então ele entrou na cidade, o dia exato, a entrada triunfal do Messias da cidade santa de Deus. 69 semanas, ainda falta uma semana. A partir daquele tempo em diante, o próprio Hashem parou o relógio. E há uma semana que são 7 anos que ainda faltam para o juízo de Israel. E é por isso que quando eu dei a minha profecia, vocês veem a devastação que aconteceu. E é por isso que vocês veem todas as nações agora estão rejeitando Israel. Hashem está fazendo com que eles rejeitem Israel, para que Israel possa saber que somente Hashem é o defensor de Israel. Para que eles possam retornar para Hashem. Para que eles possam voltar para Hashem. Para que eles possam voltar para Ele. Agora, quando você olha o desdobramento nas suas notícias, todos estão dando as costas, até mesmo os amigos de Israel estão se voltando contra Israel. Este é o cenário exato que vai acontecer na última semana de Daniel, nos últimos 7 anos, na tribulação. Este é o cenário exato que vai se desenrolar quando o Senhor agora vem para restaurar Israel. Romanos, o livro de Romanos, capítulo 11, versículos 25 e 26, ele diz o seguinte: para que vocês possam entender porque o Senhor me trouxe a Israel neste tempo para dizer a eles para se preparar a nação para a guerra.
Romanos capítulo 11, versículos 25 e 26, ele diz o seguinte: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito deste mistério. Essa é a igreja, ele está falando com a igreja, para que vocês não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, somente em parte, até que chegasse a plenitude do número dos gentios. Versículo 26. Ele diz: e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, o libertador virá de Sião. Ele desviará a impiedade da casa de Jacó. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Isto é sério, povo abençoado. O que é que o Senhor está dizendo? De Jerusalém aqui. Número 1. Vocês veem que o Senhor me enviou para dar uma profecia de que Ele vai voltar e visitar Israel novamente. E naquela visitação haverá dois passos, dois estágios de visitação de Hashem voltando ao seu povo Israel. O primeiro estágio, o Senhor diz que Ele vai abrir o céu da forma como Ele fez no Monte Carmelo. Ele vai abrir o céu e trazer chuva, significando declarar a dispensação de céus abertos sobre esta terra. O segundo estágio, quando o céu está aberto, então Hashem mesmo, Hashem ele mesmo, agora voltará a Israel da forma como ele costumava vir quando eles ofereciam sacrifícios no monte do templo, significando que haverá um templo naquele templo, significando que Israel terá um templo nacional nesta terra. Essa é a profecia que eu estou dando hoje. Onde você vê o domo da rocha, haverá um templo para Israel. Aleluia. Aleluia. Eu já vi aquele templo. O Senhor já me mostrou aquele templo. E naquele tremendo sonho, o Senhor me trouxe ao monte do templo. E Ele me mostrou o templo que eles haviam construído. E naquele templo, eles estavam adorando de acordo com a antiga aliança, de acordo com a Torá. Eu os vi sacrificando ovelhas e sacrificando novilhos dentro do templo. Então Hashem falou por voz, ele falou comigo por voz e ele disse: vá dizer para eles, diga para eles que o Cristo já ressuscitou. E eu me lembro que eu entrei e eu disse para eles: ouça a casa de Jacó, o Cristo já ressuscitou. Uma coisa muito séria. E então, depois disso, o Senhor me mostrou agora o templo milenar. Então, este é o templo da tribulação. Então, agora tem o templo do milênio. O segundo nível agora. O Senhor me mostrou o avivamento de Israel, o que você vê no livro de Romanos 11, 26. Então todo Israel será salvo. Eu já vi isso. Eu já vi o futuro de Israel. Eu já vi que Hashem vai lutar por Israel e Hashem vai vencer.
E naquele sonho, o Senhor me fez ficar de pé no monte do templo. E eu vi o templo do milênio. O Messias veio e ele construiu o seu templo, o templo do milênio. É isso que você vê na profecia de Daniel, dizendo: ele vai ungir o lugar santíssimo, significando quando o Messias vier, ele agora vai remover a profanação do templo feita pelo anticristo. E agora, finalmente, ele restaura a adoração. Então eu fiquei de pé no monte do templo e eu vi deste lado a casa de Jacó, todo Israel. E eu vi a porta do templo. E eu vi o Cristo dentro do templo, na sua glória. E então, repentinamente, eu disse para Israel: olha, o Cristo está no templo, o Messias judeu. E repentinamente, todo o monte se tornou muito verde, crescendo verde, tudo verde. E eu vi todo Israel deitado, prostrado. Eles se prostraram e adoraram o Messias judeu, Hamashiach Hanagid. Sério, uma coisa séria. Eu já vi a restauração de Israel. Eu já vi o fim da rebelião de Israel. Quando finalmente Israel vai reconhecer o Messias judeu e ser restaurada. Mas qual é a mensagem agora com a situação atual? O que você assiste na CNN, BBC, Al Jazeera, Euronews, NBC. O que é que Deus está dizendo nestas duas visitações? Duas profecias. Que Ele me trouxe a Jerusalém para pronunciar aos confins da terra. Vocês sabem que todas as minhas profecias têm que se cumprir, porque elas são as palavras do próprio Hashem. Hashem, meu amigo. Elohim. Jeová Mishpat, Hashofet, Hamelech. Elion, o Deus Altíssimo. Qual é a mensagem para as nações? Agora, ouçam-me as nações gentílicas. Isto é o que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo que na linha do tempo profético que o céu liberou para Daniel, Ele deu 7 semanas para Israel, não para os gentios, não para as nações gentílicas, é para Israel 70 semanas. E naquelas 70 semanas, o Senhor estabeleceu as etapas, as conquistas que devem ser alcançadas em todo aquele espectro da profecia. Entre as conquistas, ele diz que o Messias teria que vir e ir morrer na cruz. Isso é o que ele chama de expiação do pecado. Expiar a iniquidade pelo sangue do Cordeiro. Para executar o que Abraão fez com Isaac no monte do templo. Mas depois disso, o mistério, a igreja, Hashem parou o relógio e por todo este tempo, Hashem não continuou até a 70ª semana de Daniel, que é para Israel e para a cidade santa. Para o teu povo e tua cidade santa. E isto é Israel, o povo judeu. O povo de Deus. E então, quando ele parou o relógio depois da 79ª semana até a data exata, se eu me lembro bem, deve ser algum lugar entre abril 6, se você voltar, 32 depois de Cristo. 6 de abril
32 depois de Cristo. 69 semanas ele parou o relógio e desde então ele está admitindo gentios. Ele disse: o Israel étnico. Aqueles que são descendentes de Abraão, então ele agora os enxerta, ele enxerta as nações gentílicas que aceitaram a Cristo na aliança abraâmica. Mas agora, a dispensação da graça está prestes a chegar ao fim. É por isso que o Senhor agora me enviou a Jerusalém para anunciar a vinda do Messias a partir da cidade santa de Deus, Jerusalém. O tempo para a igreja dos gentios está quase no fim. O Senhor está muito ocupado. Ele quer voltar ao seu povo santo, ao seu povo da aliança, o seu povo escolhido, para restaurá-los de volta para Ele mesmo. Em Oséias capítulo 5, 14 e 15, você ouve ele dizendo que na miséria deles, eles me buscarão diligentemente. Você pode ver a miséria que está começando a cercar Israel agora mesmo, agora mesmo. Vocês podem ver os amigos dos quais Israel estava dependendo. Agora estão começando a abandoná-la. Eles estão começando a se afastar de Israel. Quer seja as Nações Unidas, os Estados Unidos, a Espanha, a Noruega, a Bélgica, quem mais? Irlanda? Repentinamente, há um antissemitismo global. Repentinamente, de lugar nenhum, do nada, seguindo a profecia que eu dei em 26 de julho do ano de 2020, quando eu disse: Israel, cuidado, há um ataque vindo, prepare-se para a guerra, e eles não se prepararam para a guerra, e o Hamas atacou. Repentinamente, todos, ICC, todos estão se voltando contra Israel. Qual é a mensagem? O Senhor está dizendo que somente Hashem vai defender Israel. O Senhor está dizendo que o tempo acabou. Acabou o tempo para as nações gentílicas. Que se você é um cristão e você está em algum lugar nos quatro cantos da terra e me ouvindo, transmitindo diretamente de Jerusalém, com a cidade santa aqui atrás de mim, você deve começar a se preparar agora para o arrebatamento da igreja. Porque o Senhor Todo-Poderoso está anelando pelo seu povo da aliança. Ele quer voltar e restaurar Israel para Ele mesmo. Ele me mostrou a visão. Ele quer voltar e visitar na nuvem de Deus que moveu Israel de Goshen e atravessou com Israel no Mar Vermelho até que eles entraram na terra prometida. Ele está voltando para Israel. Ele está voltando para o monte do templo, o monte de Hashem. Eu já vi isto daqui de Jerusalém. O Senhor está dizendo que o arrebatamento está próximo. O Messias está prestes a aparecer no céu e levar a igreja. Eu já vi isso muitas vezes, tantas vezes quanto Hashem me mostrou. E vai acontecer. Vocês sabem que as minhas palavras nunca falham, porque elas são as palavras do próprio Hashem, Ele mesmo. Vejam a profecia do coronavírus, vejam a profecia da guerra da Ucrânia, vejam a profecia do Zika vírus no Brasil, vejam as inundações que eu profetizei neste ano, até agora as cidades ainda debaixo da água deste ano. A profecia que eu dei do ano passado, em novembro de 2023, quando chegou este ano, cumpriu-se perfeitamente. Rio Grande do Sul, do Brasil,
Quênia, Tanzânia, África, Ásia, Estados Unidos, até mesmo a Europa, a Alemanha, inundações, edifícios cobertos pela água, Austrália, todos os lugares. O Senhor está dizendo, o tempo acabou para as nações gentílicas. Ele quer voltar para restaurar Israel. O Senhor Hashem deu para Israel 70 anos. Jeremias falou de 70 anos e Hashem disse 70 semanas. Ele usou a contagem do Shabat porque eles não deram à terra o descanso shabático. Então ele disse 70 semanas. 70 semanas. Lembrem-se que há uma semana, que são 7 anos, que ainda faltam para Israel, para o Senhor restaurar totalmente Israel para Ele mesmo. É por isso que finalmente Ele me trouxe de volta a Jerusalém, quando este tempo está próximo. Vocês sabem muito bem que o anúncio a respeito da gloriosa vinda do Messias tem corrido o mundo, correndo até os 4 cantos do mundo, em todos os lugares, os 4 confins da terra. Aleijados andando, cegos podem enxergar, surdos podem ouvir, todos. Até mesmo uma criança pode ver que o Messias está vindo. E a igreja dos gentios precisa se preparar, porque o Senhor agora quer prestar atenção em Israel. Mas vocês sabem muito bem que depois do arrebatamento, a dispensação da graça que foi dada para as nações gentílicas, ela é removida. E então a tribulação vem. Juízo entra na terra. E é com isso que eu quero lidar com vocês hoje, daqui de Jerusalém, para que vocês possam entender a profecia dupla, quando o Senhor me traz a Jerusalém, e o Senhor me mostra que quando eu venho aqui, a minha presença aqui vai abrir o céu e vai chover nesta terra, significando que vai abrir o céu como foi no Monte Carmelo. Finalmente o Senhor me trouxe de volta para a terra prometida. E a segunda profecia, o Senhor está dizendo que quando eu estou aqui, eu vou chamar Hashem, e ele virá ao monte do templo, e ele veio naquele sonho, e ele tocou o solo, e ele ficou no solo, e ele construiu um enorme funil como um tornado, da forma como ele costumava saber quando eles ofereciam sacrifícios, significando, diga para eles que eu estou voltando. Eu estou voltando para visitar o meu povo da aliança. Quando ele vem, quando eu o chamo nas nações gentílicas, ele não toca no chão. Ele fica no topo da tenda, na igreja onde eu estou pregando, ele me cobre com a nuvem, ele repousa sobre a minha cabeça. Mas quando eu o chamo na terra prometida, ele toca no chão, no solo. Ele quer voltar. Hashem está voltando para a terra prometida. Ele está voltando para a sua montanha. Então, para a igreja, qual é a sua mensagem então? Assim como eu disse, a mensagem é: o tempo acabou. Jeová quer voltar e restaurar o seu povo. E se o tempo acabou, então todas as nações gentílicas têm que começar a se preparar agora para a gloriosa vinda do Messias. Não amanhã. Agora, a Bíblia diz, ninguém sabe o dia nem a hora. Nós sabemos muito bem, povo abençoado, que no livro de João, capítulo 14, João, capítulo 14, João 14, em espanhol, versículo 3, ele diz: e se eu for e preparar um lugar para vocês, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que vocês também estejam onde eu estou. Nós sabemos que o Senhor prometeu que Ele iria preparar um lugar para a igreja dentro do céu, e Ele o chama de a casa do Pai.
E ele prometeu voltar e levar a igreja, literalmente levar vocês no arrebatamento para dentro da glória. Cada cristão, cada crente sabe muito bem que o Senhor prometeu voltar e levar a igreja. E é por isso que em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, 1 Coríntios 15, versículos 51 a 52. No versículo 50 ele diz: isto vos declaro, irmãos e irmãs, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem aquilo que é perecível herdar o imperecível. Versículo 51 ele diz: eis que vos digo um mistério. Por que é que a igreja é um mistério? Por que que o arrebatamento e a igreja é um mistério? Porque na profecia de Hashem, quando Gabriel veio e falou com Daniel a respeito das 70 semanas, elas eram para Israel. Elas não eram para as nações gentílicas. As 70 semanas eram até que Israel seja totalmente restaurada de volta para Hashem, para remover a iniquidade, remover o pecado, completar a profecia, ungir o lugar santíssimo e trazê-los de volta para Hashem. Mas nós sabemos muito bem que depois das 69 semanas, Hashem parou o relógio e repentinamente começou a admitir a igreja dos gentios. E é por isso que de Jerusalém eu estou anunciando para vocês, nações gentílicas, que o seu tempo acabou. O Senhor está prestes a embarcar na restauração de Israel de volta para Ele mesmo. Eu estou anunciando para vocês que a dispensação da graça está prestes a chegar ao fim. A tribulação está próxima. O arrebatamento está prestes a acontecer. E é por isso que ele diz aqui que para vocês, as nações gentílicas, vocês os crentes, os cristãos, vocês tem que olhar todos os acontecimentos ao redor de Israel e começar a se preparar para a vinda do Messias. Porque ele diz aqui a partir do versículo 51, 1 Coríntios 15, ele diz o seguinte: ouça, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós todos seremos transformados. Esta é a promessa do arrebatamento da igreja. O Senhor está prometendo que Ele vai vir e levar a igreja para a glória. E então vai embarcar no processo de restaurar Israel para Ele mesmo. E se você olhar a promessa do arrebatamento, o Senhor é muito claro naquele processo. Ele diz que a igreja precisa ser santa. Se você olhar a igreja hoje, eles não são santos. Hashem diz que sem santidade ninguém verá Hashem. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então o Senhor está chamando os 4 cantos da terra ao arrependimento. Este é um toque de despertar para o arrependimento global em Cristo Jesus. Para que todos possam receber a chance de se arrepender, apartar-se do pecado, receber Jesus e ser santos e ser justos. O tempo acabou. Eu estou anunciando de Jerusalém agora. O tempo acabou. E o Senhor diz muito claramente aqui
Ele diz, em João 14, capítulo 14, versículo 3, que ele vai para a casa do Pai para preparar um lugar para vocês. E se ele for para preparar um lugar para vocês, ele voltará. Ele voltará para levar vocês para estar onde ele está. Este é o arrebatamento da igreja. Esta é a promessa do arrebatamento da igreja. A igreja nunca foi destinada a ela entrar na tribulação. E ele diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 28. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículos 13 ao 18. Vamos ler a partir do 16 e o 17. Ele diz o seguinte. 1 Tessalonicenses capítulo 4. 16 ele diz o seguinte: pois o próprio Senhor descerá do céu, dada a sua palavra de ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, o que estivermos vivos e ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar com o Senhor nos ares. Olha isso. E ele diz, então estaremos com o Senhor para sempre. Isso é maravilhoso. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Isso é sério, povo abençoado. O Senhor me mostrou o templo que o Messias vai construir. O Senhor Todo-Poderoso, Ele me mostrou o arrebatamento da igreja, como Ele vem para levar a igreja. E então Ele começa a restaurar Israel de volta para Ele mesmo. E no processo de restaurar Israel, Ele agora me mostrou deste lugar, aqui de Jerusalém, que Ele está voltando, Ele brevemente voltará para visitar o seu povo da aliança. Que o Senhor vai voltar para visitar Israel. Oh, isto é maravilhoso! Somente o Senhor é o defensor de Israel. Mas naquela visitação de Israel, ela vai acontecer depois do arrebatamento. E essa é a narrativa que ele dá. Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel 12, versículo 1, ele diz o seguinte: na promessa de Hashem, de voltar para visitar Israel, de voltar para restaurar Israel, ele diz o seguinte. Daniel capítulo 12, versículo 1. Ele diz, o Senhor diz o seguinte, Daniel 12, versículo 1, ele diz: naquele tempo, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Quem é esse povo que Deus tem uma proteção divina sobre eles? Este é Israel. Isto não é as nações gentílicas. Ele está falando com Daniel a respeito de Israel, o povo da aliança de Deus, o povo escolhido de Deus. E é por isso que tudo que você vê acontecendo agora a Israel, ninguém pode jamais destruir Israel, nunca. Nunca, jamais. Eu já vi o Messias vir ao monte de Hashem, significando que ninguém vai destruir Israel. Ao contrário, um templo será construído no monte de Hashem, um templo para Israel. O domo da rocha, aquela mesquita, não vai ficar lá. Nunca, nunca, jamais. Um templo santo de Hashem será construído para o Senhor sobre o monte do templo. Aleluia. Eu já vi aquele templo. Eu já vi o futuro de Israel, o futuro dessa terra.
Mas no processo ele diz, Daniel 12, versículo 1, naquele tempo Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará, significando que Deus tem uma proteção divina para Israel. Hey! Vocês se lembram muito bem que quando os filhos de Jacó, quando Jacó se afastou do Senhor, o Senhor anunciou através dos seus profetas, ele anunciou vez após vez, Hashem enviou seus profetas à terra. Agora ele enviou um outro profeta à terra nestes dias. Ele enviou para eles o seu profeta novamente. Um tremendo profeta que comanda o céu e a chuva desce, que chama Hashem, e ele vem na sua nuvem. Hashem, ele mesmo vem até mim. Ai! Quem pode ignorar? Quem pode ignorar? Mas ele está dizendo aqui que não importa a perseguição que você vê nas suas notícias agora a respeito de Israel, ninguém pode destruir Israel. Por quê? Porque ele está dizendo que há uma proteção divina que Hashem colocou sobre Israel. Está bem aqui. Na palavra infalível de Deus, a palavra autoritativa do Senhor Jeová, Jeová Adonai, Jeová Elion, Jeová Bará, Jeová Mikadishken, o Senhor nosso pastor, Jeová Ori, o Senhor a minha luz, Jeová Rofé, o Senhor que me sara. Jeová Hamelech, o Rei eterno. Vocês se lembram muito bem. Quando o inimigo tentou destruir Israel no Egito, ele falhou. Ele falhou. Porque Hashem colocou uma proteção ao redor de Israel. Vocês se lembram muito bem quando o inimigo tentou destruir Israel? Na terra do Irã, na Pérsia. Vocês se lembram de Mordecai? Hashem interviu e ninguém destruiu Israel. Vocês se lembram quando Golias tentou destruir Israel? Novamente, uma intervenção divina e ninguém destruiu Israel. Vocês se lembram quando os assírios vieram? Eles não puderam destruir Israel. Vocês se lembram do holocausto? Ninguém pode destruir Israel. O povo da aliança de Deus. Ele agora me enviou de volta. Finalmente ele enviou seus servos, o seu profeta, para eles novamente, para dizer para eles que Hashem vai protegê-los. Mas eles precisam voltar para ele. Eles precisam parar com a rebelião. Eles precisam parar com o orgulho gay que você vê em Jerusalém. Você não pode transformar a cidade de Deus, a cidade de Hashem, em Sodoma e Gomorra. Você não pode fazer isto. Você pode ver que o mundo inteiro está se afastando. Somente Hashem vai permanecer firme com Israel. Ai! Vocês precisam do Senhor. Vocês vão precisar do Senhor. E vocês vão precisar deste profeta muito, porque ele vê o que está vindo, para que vocês possam ser protegidos. Nós nos lembramos muito bem
que até mesmo durante o tempo dos juízes Gideão, ele lutou e destruiu os inimigos de Deus. É isso que ele está dizendo aqui, que Miguel, o grande príncipe que Deus designou, ele designou uma proteção divina sobre Israel. Até mesmo se o Hamas tentar, mesmo se o Irã tentar, mesmo que o Hezbollah tente, Al-Qaeda tente. Lembrem-se quando eu chamei o próprio Hashem para vir e proteger Israel, quando ele me mostrou a ameaça do ISIS, do Estado Islâmico, vindo através da fronteira do Golan, a fronteira com a Síria, e eu chamei o próprio Hashem, ele veio na nuvem e ele protegeu Israel. Ninguém pode destruir Israel, porque o Messias tem que vir ao monte de Hashem e estabelecer o reino do Senhor. E ele tem que reinar de Jerusalém, e nós sabemos muito bem que Jerusalém é o centro da terra. Ezequiel capítulo 5, versículo 5. Nós sabemos que Jerusalém é o centro de toda a terra. Ninguém pode mudar isto. Ezequiel capítulo 5, versículo 5, ele diz o seguinte, ele diz, assim diz o soberano Senhor, esta é Jerusalém. Ui, que declaração! Hashem, ele mesmo diz, isto é o que o Senhor Todo-Poderoso diz, que esta é Jerusalém, significando, esta é a cidade da qual você ouviu, é a cidade do favor, a cidade das visões, a cidade de Deus, a cidade do povo de Deus, onde está o trono de Deus. Ele diz, esta é Jerusalém. É assim como ele começa isto. Novamente, Ezequiel 5, versículo 5. O profeta Ezequiel diz, assim diz o soberano Senhor Hashem, o Yahweh dos exércitos, ele diz, esta é Jerusalém, a qual eu estabeleci no centro das nações, com países todo ao redor dela, significando esta é Jerusalém, que é a pedra fundamental da terra. Ninguém pode destruir Israel. É por isso que eu vim. Eu vi como que as nações estão tentando se voltar contra Israel. Agora eu vim. E eu vim com Hashem, ele mesmo, com o seu poder. Ele diz, esta é Jerusalém, significando, esta é a famosa Jerusalém, esta é a Jerusalém dos profetas de Hashem, esta é a Jerusalém da qual vocês ouviram, onde as visões de Deus eram vivas, esta é a Jerusalém onde está estabelecida no trono de Deus, onde a verdadeira adoração de Hashem foi estabelecida e deve acontecer. Mas agora há o domo da rocha. Ai! Como? Como? Agora há uma outra adoração que está acontecendo no monte do meu Deus. Como? Como? Adoração idólatra. Como? Eu tenho que estabelecer de volta Jerusalém como a cidade capital do Senhor, diz Hashem. Ele diz, esta é Jerusalém, a pedra fundamental, o centro da terra. E ele diz, eu a estabeleci como o centro de todas as nações, significando de onde a adoração pura deve sair e atingir os 4 confins da terra, de onde o povo santo deve viver uma vida exemplar para todas as nações verem e saber como se relacionarem com Hashem. Ai! Mas eles rejeitaram o Messias. E a nuvem, Icabod, a nuvem levantou-se, foi embora. Foi-se.
E quando ele se levantou e foi embora, agora ele me enviou para anunciar da cidade santa que ele está planejando voltar. Ele agora trouxe de volta o seu profeta, o profeta da Bíblia. Ele agora trouxe um anúncio que muito brevemente Hashem, ele mesmo, vai voltar ao seu monte. E ele será adorado lá. E nenhum outro Deus será adorado no monte do Senhor. E aquele domo da rocha, aquela mesquita, será destruída. Eu já vi o santo templo do Senhor, o templo do milênio. Eu já vi Israel adorando ao Senhor, adorando o Messias. Eu já os vi chorando, deitados e chorando diante dele. Será um dia histórico, avivamento, restauração de Israel. Mas o Senhor está dizendo que haverá tempos tumultuosos, perseguição, tempos difíceis. Em Jeremias capítulo 30, versículo 7, ele o chama do dia da angústia de Jacó. Jeremias capítulo 30, versículo 7, ele diz o seguinte, aleluia. Jeremias 30, capítulo 30, versículo 7. Jeremias capítulo 30, versículo 7, ele diz: como terrível será aquele dia. Sem comparação, nenhum dia será como aquele. Será tempo de angústia para Jacó. Mas ele será salvo. Quão maravilhoso! Ele diz, a tribulação não é para a igreja. A tribulação é para o Senhor julgando Israel, completando o juízo que começou em Babilônia. Ele disse 70 semanas, ele terminou as 69 semanas, parou o relógio, está admitindo a igreja dos gentios. Depois disso ele volta para Israel para restaurar Israel, de volta para ele mesmo, para terminar com a transgressão, terminar com a rebelião e trazer Israel de volta para Hashem. Tremendo povo abençoado. E ele diz em Zacarias capítulo 13, Zacarias capítulo 13, versículos de 7 a 9, ele diz o seguinte: desperta, ó espada, contra o meu pastor, contra o homem que é meu companheiro. Declara o Senhor dos exércitos, Hashem, ele mesmo. Declara o Senhor Todo-Poderoso. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. E eu voltarei a minha mão contra os pequeninos. Olha o que ele diz no versículo 8. Em toda a terra declara o Senhor, o Deus soberano, o Senhor dos exércitos, Jeová Hashem. 2/3 serão mortos. Ele diz em toda a terra, 2/3 serão mortos. A terceira parte, ele diz, 2/3 serão mortos, 2/3. Entretanto, uma parte será deixada nela. Ele diz, este 1/3 eu os farei passar no fogo, eu os refinarei como a prata e purificarei como ouro. Eles invocarão meu nome e eu lhes responderei. E eu direi, eles são meu povo, e ela dirá, o Senhor é o nosso Deus. Esta é uma profecia séria, povo abençoado. Uma profecia muito séria. Esta é uma profecia muito, muito séria. O que é que o Senhor está dizendo para as nações da terra? O que Ele está dizendo para Israel, daqui de Jerusalém? Você pode ver que nesta profecia o Senhor está dizendo que o arrebatamento está prestes a acontecer. O tempo para a igreja dos gentios está prestes a chegar ao fim, porque o Senhor tem saudades do seu povo. Quando você vê o Senhor me trazendo finalmente para Jerusalém, Ele anela pelo seu povo da aliança. Ele os quer de volta. Mas ele está dizendo
que depois do arrebatamento há tribulação vindo à terra. E quando você olha as notícias que estão acontecendo globalmente agora a respeito de Israel, agora você pode dizer que o antissemitismo que vai acontecer durante a tribulação já começou a levantar a sua cabeça feia nos noticiários. Repentinamente na Holanda estão correndo para lá, perseguindo os judeus estudantes nas universidades em Nova York, estão trancados lá em algum lugar, cada país se voltando contra Israel. Por quê? Há um tempo vindo, um tempo difícil. Um tempo difícil está vindo à terra. E ele diz, a hora da angústia para Jacó. Isso não é para a igreja. Então vocês já aceitaram Jesus. Preparem-se em santidade, sejam justos, tenham o temor de Deus, apartem-se do pecado sexual, apartem-se do evangelho da prosperidade, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Voltem à adoração pura, adorem Jesus. O Senhor está prestes a levar a igreja. Eu já vi o arrebatamento da igreja. Depois disso, ele diz 2/3. Em outras palavras, ele está dizendo que haverá antissemitismo na grande tribulação. E de cada 3 judeus, 2 serão mortos. Ai! Quão terrível será aquele dia? Ele diz em Jeremias 30. Eu vim para anunciar para Israel: prepare-se para a guerra. Prepare-se para a guerra. Eu já vi o futuro do mundo. Prepare-se para a guerra. Ele diz 2/3. 2 de 3 é inacreditável. É inacreditável. Eu vim para dizer para Israel: o teu rei está vindo. O rei de Sião está vindo. Ele me enviou para Jerusalém para anunciar para esta cidade que o rei de Sião está vindo. O rei de Israel está vindo. Finalmente ele está vindo. O protetor de Israel não vai dormir. Ele está vindo. O seu defensor está vindo. Aleluia. Mas há tribulação vindo. É por isso que eu estou em Jerusalém para preparar esta nação. Eu vi um tempo difícil adiante de nós aqui, para que eles possam correr para Hashem, para a proteção. O Senhor diz muito claramente que o processo do arrebatamento da igreja, o levar da igreja, até mesmo Israel agora, se ela crer em Cristo Jesus, ela será levada para a glória, ela não verá perseguição, ela não verá a matança. O lugar da visitação. A visitação que o Senhor me mostrou nos últimos 4 dias de Jerusalém é o monte do templo. Em outras palavras, o Senhor me mostrou também a segunda vinda do Messias, quando finalmente ele vem, finalmente para lutar por Israel. No livro do Apocalipse, capítulo 12, em Apocalipse capítulo 12, no versículo 6, ele diz o seguinte: a mulher fugiu para o deserto, para o lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali ela fosse cuidada durante 1260 dias. Novamente, Apocalipse 12, versículo 6, ele diz: a mulher fugiu para o lugar preparado para ela no deserto, onde ela vai ser cuidada por 1260 dias.
That is 3.5 years. Isso são 3 anos e meio. Aquela mulher é Israel. Se você ler Apocalipse capítulo 12, ele fala a respeito daquela mulher que está dando à luz a um filho varão, e o dragão ficou na frente dela querendo devorar o filho varão. Assim que ele nascesse, o dragão quer devorar o filho. Aquele filho, vocês sabem, é o Messias. E aquela mulher é Israel. E aquele lugar é Petra. Deixe-me explicar para vocês, povo abençoado, o que o Senhor me mostrou. Eu vi o Messias vir para levar a igreja. Este é o arrebatamento da igreja. Mas Hashem também me mostrou a segunda vinda de Cristo, quando ele vem no monte do Senhor, quando ele volta para o seu povo da aliança, Israel. E recentemente eu fui ao Monte das Oliveiras e identifiquei o local exato onde o Messias vai pisar os seus pés. Zacarias capítulo 14, versículo 4. O livro de Zacarias capítulo 14, versículo 4, ele diz o seguinte: naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras se dividirá em 2, de leste a oeste, formando um grande vale. Metade do monte se moverá para o norte e a outra metade se moverá para o sul. Eu já identifiquei o local exato onde os pés do Messias vão pisar. Eu já vi também a segunda vinda do Messias, quando ele vem e pisa o seu pé no Monte das Oliveiras, e um enorme terremoto atinge a montanha, e um enorme vale abre-se através do vale de Quidron, e o portão da misericórdia, a porta dourada, abre-se, e então ele entra lá, e o Messias vai construir a sua cidade. Ele vai construir a cidade de Jerusalém, 50 milhas por 50 milhas, maior quase do tamanho de Israel agora. 50 milhas quadradas, 80 quilômetros quadrados. Depois de construir Jerusalém, 50 milhas quadradas, então o Messias agora vai construir o seu templo no Monte do Templo. Depois disso, então o Messias vai andar pelo vale de Quidron e destruir, matar os inimigos de Deus, os inimigos de Israel. Depois disso, o Messias vai andar até Petra. Em Petra, o povo judeu estará escondido lá. Eu já vi a mim mesmo ajudando Israel durante a tribulação. O Senhor já me mostrou isto. O Senhor me trouxe aqui e Ele me mostrou a tribulação, como que eles estarão planejando um genocídio, um holocausto para matar Israel. E Ele me disse para dizer para Israel ir à esquerda, descer o vale e não usar a estrada, onde eles haviam determinado para matar todos eles, e Israel vai escapar. E eles vão entrar em Petra e vão esconder lá, e o Senhor vai alimentá-los lá por 1260 dias. Eu já vi isso. Como que o Senhor vai me usar para salvar Israel? Eu já vi o futuro de Israel. Então o Messias retornará, pisará os seus pés no Monte das Oliveiras, um enorme terremoto acontece, a porta oriental abre, a porta da misericórdia, um vale enorme, a glória de Deus entrará, e então ele construirá a sua cidade, 50 milhas quadradas, uma Jerusalém novinha. E então ele irá ao vale de Quidron, vai matar todos os inimigos de Deus, todos os exércitos do mundo estarão lá, e ele vai matar todos eles. Alguns deles, os olhos apodrecerão nas órbitas, as línguas apodrecerão na boca, e a carne vai secar e apodrecer sobre os ossos. O Messias lutando por Israel.
Depois disso, o Messias agora irá e trará sua noiva. Ele vai trazer Israel de Petra, na Jordânia, e ele vai trazê-los de volta e vai entrar com eles no milênio. E naquele tempo, juntamente com aqueles que receberam o Senhor na tribulação, no livro de Isaías, capítulo 65, versículo 20, ele diz o seguinte, enquanto terminamos nesta noite. Ele diz, nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias. Ele diz, ou um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, uma mera criança. E quem não chegar aos 100 anos será considerado maldito. Por que é isso? Em outras palavras, o Senhor me mostrou uma coisa grande, que Hashem vai voltar ao monte do Senhor. E ele está falando a respeito do tempo quando ele vai restaurar Israel na segunda vinda. Quando ele finalmente virá para o seu templo na segunda vinda. O Senhor está dizendo que esta é a segunda vinda, quando o Messias voltará com a igreja arrebatada. E ele vai pisar os seus pés no Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras vai se abrir em dois. E o Vale de Glória abrirá. E abrirá a porta da misericórdia. E ele irá e construirá a sua cidade, a cidade de Jerusalém será reconstruída pelo Messias. Esta cidade que você viu hoje aqui, ele vai construir 50 milhas quadradas, 50 milhas por 50 milhas, 80 quilômetros por 80 quilômetros. Então, dentro da cidade, o Senhor construirá o monte de Hashem. O monte do Senhor, ele construirá o seu templo lá. Depois disso, o Messias vai sair a pé 176 quilômetros. 176 quilômetros. Ele vai matar os inimigos de Israel e vai matar todos eles. E depois que ele os matar, então ele irá a Petra, onde o povo da aliança Israel, o povo judeu, estará escondido pelo Senhor na Jordânia, em Petra. Ele vai andar até lá a pé, e quando eles os virem, Isaías 63, versículos de 1 a 5, eles perguntam o seguinte para ele. Eles vão perguntar, quem é este que vem de Edom, que vem de Bosra, com as suas vestes tingidas de sangue, tingidas de vermelho? Quem é este vestido com manto de esplendor, que avança a passos largos na grandeza da sua vitória, na grandeza da sua força? Então o Messias vai responder para o povo judeu Israel, que está escondido em Petra, na Jordânia. Sou eu que proclamo vitória, poderoso para salvar. O Messias vai responder para eles. Por que as suas vestes estão vermelhas como de quem pisa uvas, um lagar cheia de sangue? Então ele responde para eles, sozinho pisei as uvas do lagar, e das nações ninguém esteve comigo. Eu os pisei na minha ira e os pisoteei na minha fúria. Ele está falando de destruir os inimigos de Israel, todos os exércitos da China, Rússia, Irã, Turquia estarão lá com bombas nucleares. Todos, ele vai destruir a todos eles. Depois disso, ele irá e vai buscar a sua noiva, onde ela está escondida por Deus. E eu já me vi a mim mesmo guiando. Não vão por este lado, porque há um holocausto planejado para vocês na estrada. Atravesse o vale aqui, então eles escapam. Quando o anticristo queria que eles o adorassem no templo da tribulação. Há um outro templo que será construído, onde o domo da rocha está agora, chamado Templo da Tribulação. Depois disso, o Messias virá e construirá o Templo do Milênio no Monte de Hashem. E então ele vai dizer para eles, sou eu que proclamo vitória, eu pisei no lagar de todas as nações, ninguém esteve comigo. Eu os pisei na minha ira e os pisoteei no meu furor.
O sangue deles esguichou nas minhas vestes e eu manchei as minhas vestes, porque era para mim o dia da vingança, o ano para eu redimir havia chegado. Esta é a visão que o Senhor me mostrou em Jerusalém pelos últimos 3 dias, que Ele vai voltar para o monte de Hashem. Aqueles de vocês que querem receber Jesus, repitam esta oração. Digam, poderoso Senhor Jesus, Senhor, eu me arrependo hoje e me aparto do pecado. E eu reconheço que o tempo acabou. E que o Senhor Hashem quer agora focar na restauração de Israel. Eu te recebo, meu Senhor Jesus, no meu coração, como meu Senhor e Salvador. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para me preparar para o reino de Deus. Mantenha-me santo. Separa-me do pecado sexual, da cobiça sexual e da corrupção deste mundo e do amor ao dinheiro deste mundo. Para que eu possa ser justo e santo no temor do Senhor e ver o eterno reino de Deus. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Então, se você disse esta oração, por favor, seja batizado e prepare-se para a vinda do Messias. Esta é a voz daquele a respeito de quem está escrito na Escritura. Quando Hashem falou com o Messias, ele disse para ele: enviarei o meu mensageiro adiante de ti para preparar o teu caminho antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Novamente, hoje de Jerusalém aqui, eu dei a vocês a profecia do Senhor. Hashem, Ele mesmo, meu amigo, Ele falou comigo e Ele falou a respeito de voltar ao monte do Senhor. Isto significa que o Senhor está voltando ao seu monte, e de Israel aqui até os confins da terra, todos adorarão Hashem, nenhum outro Deus será adorado. Mas para a igreja dos gentios o seu tempo acabou. Prepare-se para sair agora, porque o Senhor agora quer focar no seu povo amado, o seu povo da aliança, a casa de Jacó. Toda Rabá, toda Haverim, Baruch Hashem.